Uma das coisas que eu mais recebo todos os dias lá na rede vizinha é cliente, é consumidor falando da não adaptação de multifocal. E aí, como que você está entregando o óculos do seu cliente? Vamos conversar sobre adaptação e entrega de óculos? Aí está um grande segredo de fazer uma boa adaptação. A adaptação do seu consumidor começa na explicação da entrega do óculos. Entenda o seguinte, o óculos multifocal, para a gente, pode ser uma coisa muito normal, afinal de contas é a rotina da nossa loja, sabe? Você vende 2, 3 óculos num dia? Você entrega quantos óculos multifocais por dia? Qual é a sua rotina de entrega? Mas para o seu cliente, pode ser o primeiro óculos, pode ser que a última vez que ele trocou de óculos tenha sido há 2 anos atrás. Ele não lembra mais como é ter um óculos novo. Então, a gente precisa reeducar ou educar o nosso consumidor. Vamos lá que eu vou te dar uma dica de como fazer isso decentemente. Primeira coisa que você vai fazer, você vai explicar para o seu cliente aonde estão os campos de visão. Lembra para ele na hora de entregar o óculos. O óculos multifocal é um óculos para longe, intermediário e perto. Faça ele colocar o óculos novo. Pensa que ele não está acostumado com aquela nova visão. Então você vai explicar. Essa nova visão que você está tendo é esquisita mesmo. Pode te dar um pouco de dor de cabeça, de mal-estar, de tontura. Isso tudo é normal, faz parte da adaptação. O seu sistema visual está aprendendo a enxergar bem novamente. Então tudo isso faz parte. Segundo ponto, você vai pegar uma tabelinha de leitura. Toda loja tem que ter uma tabelinha de leitura. Se você não tem, pede para o seu laboratório. Você vai pedir para o seu cliente não se mexer. Coloca ele assim certinho. Coloca a tabelinha reta na distância de leitura e vai baixando a tabela, pedindo para o seu cliente acompanhar apenas com o olho. Entrando no campo de visão, você vai perceber que automaticamente o seu cliente vai fazer: ah, enxerguei. E aí você vai mostrar para ele: aqui tá bom, né? Sim. Aqui saiu do seu campo de leitura. Aqui eu volto para o seu campo de leitura. Aqui eu saio do seu campo de leitura. Por que você vai fazer isso? Para o seu cliente entender que existem as zonas de distorção e existe o melhor campo de visão. Senão ele vai pegar o celular dele e fazer isso aqui, ó, para ele conseguir enxergar, e vai dar errado. Então, quando você mostra que existe o lugar certo, ele vai se acostumar a procurar esse local certo. Outra dica que é bem bacana: fala para o seu cliente treinar em casa. Uma aulinha que eu sempre dou para os meus clientes é o seguinte: senta na frente da TV, lá no seu sofá, confortavelmente, e pega o seu celular, porque o celular é o campo de perto que a gente mais usa, e a TV, ela está num campo de longe. Olha para o celular e olha para a televisão. O que vai acontecer? Você vai trabalhar os seus 2 campos de visão e você vai aprender a achar rapidamente o campo de perto. Você vai treinar o seu olho a achar rapidamente esse campo. Ajuda muito o seu cliente a ter essa percepção rápida de onde está cada campo. Outra coisa que é importante: explique para o seu cliente que na hora que ele for andar, descer escadas, olhar para o chão, se ele apenas baixar a cabeça, abaixar o olho, ele vai olhar para o campo de perto. Não vai dar certo, ele vai sentir desconforto. Então, olhe um pouquinho mais para frente ou baixe um pouco mais a cabeça, para usar os campos intermediários e distante. Senão, ele vai usar o campo de perto. Isso também vai causar aquela sensação de buraco e ele vai ter a sensação de que está caindo. Então, por uma questão de segurança, ensine o seu cliente a andar com multifocal. Isso é muito importante e muito pouco falado. Explique para o seu cliente como funciona. Explique para o seu cliente quando ele for olhar, por exemplo, o recado na geladeira, o recado na parede, alguma coisa que está no alto. Olhar reto, ele vai olhar o campo de longe. Se ele estiver olhando aqui, ele não vai enxergar. Então, ou ele tira o papel e traz para cá,
ou ele levanta a cabeça para usar o campo de perto. São pequenas dicas que você vai ensinar o seu cliente a como achar o campo de visão corretamente. Você não vai deixar com que ele descubra, porque descobrir como o multifocal funciona é muito trabalhoso. E aí a gente entra naquele lugar onde é muito desconfortável do cliente ficar achando que o óculos não funciona, porque ele vai ter que aprender sozinho e isso não vai dar certo. Então, quando o seu cliente ele é ensinado a como utilizar as lentes, funciona muito mais, tá? Então, seja você o facilitador de adaptação do seu cliente, certo? Outra coisa que é importante, ensine o seu cliente a limpar os óculos, a fazer as manutenções corretamente, porque o cliente não sabe, por exemplo, que ele pode trocar a plaqueta do óculos, que ele pode trazer o óculos para fazer ajustes, que se estiver machucando, ele não precisa colocar um esparadrapo no óculos, ele pode trazer na ótica para a gente ajustar e ele ficar confortável. E se o óculos estiver caindo, não é um defeito, é apenas um ajuste. Então, o consumidor, ele muitas vezes não tem essas informações. Então, explique corretamente para que o seu consumidor tenha certeza que o seu atendimento foi de excelência. Pode ter certeza que vai fazer total diferença na adaptação, no retorno de problemas e principalmente na finalização e numa indicação que o seu cliente vai dar para outros consumidores. Eu espero que você aproveite essas dicas e comece a colocar em prática hoje ainda, amanhã e todos os dias, porque é uma dica de ouro, hein? Entrega de óculos feita bem feita, ela é a garantia de que o seu consumidor vai voltar e vai te indicar. Bom, já sabe, gostou desse vídeo? Deixa aqui seu like, deixa aqui seu comentário e conta para mim quais são suas experiências. Vamos conversar? Eu vou adorar responder suas perguntas. Até a próxima. Tchau!